Paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Estamos aqui dando prosseguimento à nossa lição da Escola Bíblica Dominical, em qual nós estamos falando sobre a carta aos Efésios, não é isso? E dentro dessa terceira lição, nós iremos abordar o tema eleição e predestinação. É um tema muito bom, atualíssimo. Nesse início, eu já quero passar, eu lendo a lição, vi que o autor, com toda a maestria, ele abordou muito bem o assunto, tá totalmente dentro do contexto atual, padrão, e ele fugiu de debate, abordou um assunto polêmico, fugindo de debate. Isso daí vai ser também a minha postura e posição dentro dessa aula, amém, irmãos? E assim nós iremos abordar um assunto muito bom, e eu quero agradecer as pessoas que estão acompanhando essas videoaulas, pessoas que estão nos ajudando, dando like lá no canal Mensagem do Calvário, e as pessoas que estão, vamos dizer assim, se aprofundando, porque o intuito não é outra coisa a não ser a propagação, o estudo do Evangelho ser mais abordado. Por que eu faço isso? Porque tem hora que só lendo a lição a gente não entende, não é isso? Existe uma certa dificuldade, mas com esse subsídio ou com esse auxílio, seja lá conforme aí você conhece, é bom, esclarece. Eu quero esclarecer mais sobre esse assunto, tá bom, irmãos? Vamos lá. Eleição e predestinação, eles são distintos, são diferentes? Não, são iguais, se completam um no outro. Eu só posso ser predestinado se eu for eleito, e se eu sou eleito, eu sou adotado, tá bom? Essa daí é a nossa carta de entrada, a introdução. Não vou fazer rodeio, porque isso daí não é intuito, conforme as outras aulas foram bem diretas, simples e significativas. Isso daí serve para nós aprendermos mais, sermos diretos, porque se nós ficamos rodando muito, a gente aprende com dificuldade. O intuito aqui é trazer o aprendizado. Vamos lá. Predestinação, eleição, está dentro de quê? Dentro da doutrina da salvação. E a salvação nossa vem através de quem? De Cristo. Mediante o quê? A fé, ao arrependimento. Isso daí, todos que nasceram são predestinados, são eleitos? Não. Todos aqueles que nascerem de novo, todos aqueles que alcançarem o arrependimento em Cristo Jesus. Eu professo a fé, eu sou arrependido, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Parabéns, você é um eleito. Agora eu não vivo. Irmão, né? Porque tem até aquele hábito, o velho costume, né? Eu também sou filho de Deus. A partir de hoje, você crente, você cristão, vai ver que essa palavra usada por muitos ímpios, muitos desviados, eu também sou, vou fazer isso que eu também sou filho de Deus. A partir de hoje você vai ver que não é bem assim. Você só pode ser considerado filho de Deus se você for eleito. Você só é um predestinado se você for eleito, tá bom? Por quê? Porque só pode ser considerado filho aquele que honra o Pai, aquele que vive de acordo com o Pai, aquele que vive em conformidade com o Pai. E nós, cristãos, isso daí ia falar mais lá para frente, nós cristãos, nós somos semelhantes ao nosso Pai. Temos que viver conforme o nosso Pai vive.
Aí, eleição, vamos lá. John Stott, ele falou o seguinte, olha só. A doutrina da eleição não foi inventada por Agostinho de Hipona e nem por João Calvino. Ao contrário, é sem dúvida alguma uma doutrina bíblica e nenhum cristão pode ignorá-la. Maravilha, né? Nós vemos que John Stott ele quis dizer. John Stott ele é um dos principais estudiosos contemporâneos e ele veio trazendo essa mais pura verdade para nós sobre a doutrina da eleição que está englobada na doutrina da salvação. Que a eleição não é iniciativa humana, ela não é invencionismo, ela é real, ela é a nossa base. Olha só o que Calvino disse, olha outra palavra, outra frase muito boa. Calvino diz o seguinte aqui, ó: a eleição é o fundamento e a primeira causa de todas as bênçãos. Olha que lindo, maravilhoso. É a primeira causa, é a base, é o fundamento para o restante das bênçãos. As bênçãos seguirão os que creem, mas seguirão a quem? Os que creem. Creem em quem? Creem que Jesus, Filho único que morreu por nós. Aí, irmãos, vamos mais adentro um pouquinho. Me perguntaram o seguinte durante essa semana. Falaram assim, o que você vai falar? Fernando, o que você vai abordar? Você vai entrar no assunto polêmico, na divisão de Calvino e Armínio? Eu não vou entrar, muito pelo contrário, eu lendo aqui a obra de Armínio, porque a gente tem que ser curioso, né? A gente lê a obra de Armínio, lê a obra de Calvino, e a gente vai vendo, vai abrindo nossa mente. E essa frase aqui de João Calvino, eu tive o prazer de anotar, porque foi um cara que falou também com maestria, foi um estudioso que falou com maestria, foi um teólogo que falou com maestria a respeito da eleição, que é o fundamento e a primeira causa de todas as bênçãos, tá bom? Aí nós vemos, voltando à pergunta, o que você vai falar que fizeram? Eu dei uma resposta seguinte: Paulo ele escreveu a carta para quem? Aos Efésios. A nossa revista da Escola Dominical está falando de quem? Do povo de Éfeso, né? E está falando da carta. Então eu tenho que falar segundo o que Paulo quis dizer para aquele povo que ele estava enviando aquela carta. Não é isso? Então, nada mais nós falarmos do que nós estamos abordando. Então, gente, olha só. Efésios capítulo 1, verso 4. Como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo. Isso daí é a parte A do versículo 4. Agora, a parte A do verso 5. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo. Olha só. Primeiro, vem o quê? A eleição antes da fundação do mundo. Que é isso? A palavra que nós temos que destacar aqui é o nos. Nos elegeu. Aí depois, no 5, nos predestinou. Quem? Todo mundo? Não. Paulo ele estava abordando para quem essa carta? Para os cristãos, correto? Essa coroa das epístolas paulinas, ele vem abordando para quem? Para os cristãos. Então, quando Paulo ele fala, cita no plural, nos elegeu, Paulo não está falando só dele, está falando também para pessoas que iriam ler a carta. Quem estava lendo a carta era os cristãos. Então, quando ele fala nos, ele está se referindo aos cristãos. Ele não está se referindo a todo mundo. Ele não está se referindo a toda criatura. Olha só, o evangelho, ele é universal. A salvação, a eleição, não. A eleição é para aqueles que foram arrependidos dos pecados
Entendeu? A eleição é essa. Aqueles que se arrependem do pecado. Aqueles que são totalmente arrependidos. Aqueles que são cristãos. São uma nova criatura em Cristo Jesus. A eleição é isso. É por isso que Calvino falou que a eleição é o princípio, o fundamento de todas as bênçãos. Por quê? Quando nós reconhecemos Cristo como nosso suficiente Salvador, nós passamos a ser eleito. Passando a ser eleito, as bênçãos seguirão a nós. Por quê? Por que Calvino ele fala isso? Olha só, porque a eleição, ela veio, ele nos elegeu antes da fundação do mundo. Deus não foi pego de surpresa na queda de Adão, não. A eleição, ele já nos elegeu antes da criação, antes da eternidade. Quem é o criador da eternidade? O próprio Pai, Deus. Então, antes de tudo acontecer, ele já tinha um plano para nós, correto? Aí o que acontece? Jesus vem, morreu, beleza, tranquilo. Ressuscitou ao terceiro dia. Qual é a consequência que está sobre nós? Aí vem a explicação do que Calvino falou. Olha só, é a base e o fundamento para todas as bênçãos. O início das bênçãos. Olha só, a consequência da crucificação e ressurreição é a eleição. Entendeu? Porque tudo é mediante a fé em Cristo. Tudo é mediante isso. E através dessa eleição, olha só, através desse sacrifício, nos segue as consequências. Eleição e a predestinação. Acompanha também a adoção, a redenção, o perdão, o privilégio de se tornar povo de Deus e o selo do Espírito Santo sobre nossas vidas. Tá vendo? A explicação do que Calvino falou. A eleição é o fundamento e a primeira causa de todas as bênçãos. É lindo. Por quê? Desde o momento que eu sou eleito, vai vir bênçãos atrás de mim. Vai vir bênçãos. Por quê? A bênção é conforme a nossa vida, conforme nós vivemos uma vida de santidade. Porque nós fomos eleitos para alguma coisa. Nós não fomos eleitos somente para viver na eternidade. Nós, enquanto estivermos vivos, nós temos que gozar do selo do Espírito. Nós temos que gozar da redenção. Nós temos que gozar do perdão. Nós temos que viver aos padrões que Cristo quer que nós vivemos. Isso daí é o dever do eleito. Isso daí é o dever daquele que reconhece que Cristo é Senhor e Salvador de nossas vidas. Aquele que é eleito, ele não tem prazer no pecado, ele tem prazer em agradar aquele que o serve. Está entendendo? E quando Jesus ele sofre na cruz do Calvário, é por quê? Porque ele queria cumprir o que foi prometido aos eleitos. Como assim cumprir o que foi prometido? Ele queria desfazer, ou melhor, refazer a aliança que um dia estava quebrado. Ele queria restaurar, vamos dizer assim, o contato novamente do filho com o pai. Aí o que ele fez? Ele faz um sacrifício, mediante aquele sacrifício ele restaura novamente, ou seja, aquele brado e aquela ressurreição ao terceiro dia é uma forma de Deus fazer o quê? Elegermos nós e abrir as portas para que nós vivêssemos na eternidade. Ele cumpriu o plano que estava preparado. E é por isso que nós somos considerados eleitos de Deus. Aí vamos lá, mais um pouquinho. Eu falei do nós, do verso 4 e do verso 5, nos elegeu e depois nos predestinou. E também falei das bênçãos que nos acompanham. Tá bom? Vamos lá. Olha só. Eleição é aberta a todos, mas só adquire aquele que recebe. Aquele que se arrepende, melhor dizendo. É aberta a todos, mas só adquire aquele que se recebe.
A doutrina da eleição permeia por todas as escrituras. Israel foi escolhida ou eleita não por mérito próprio, mas para ser o meio de cumprir o propósito eterno de Deus. No Novo Testamento, o princípio da eleição é confirmado, mas sem o limite nacional. Olha só, houve-se uma eleição, Israel foi escolhido. Mas para quê? Para ser a terra aonde queria se cumprir o plano de Deus. O plano de Deus se cumpriu, agora, no Novo Testamento e nesse período que nós estamos vivendo, não tem um limite. Foi conforme eu falei, é universal. O Evangelho é universal. O Evangelho é universal. Mas esse arrependimento também é porque é a consequência da pregação do Evangelho. Porque o Evangelho sendo pregado, tem também o arrependimento. Tendo o arrependimento, é uma escolha humana. O homem que decide qual vai ser o seu caminho. Essa daí é a graça da predestinação. Agora nós vamos linkar um pouquinho a respeito da predestinação, porque senão vai ficar um tempo muito curto. E a predestinação também é bom nós enfatizarmos bem. Aí que é a beleza da predestinação. Por quê? O homem não nasce predestinado. Ah, mas Deus aqui, ó, no verso 5, Paulo ele fala, nos predestinou. Calma. O homem que escolhe o caminho que ele vai ser predestinado. Ah, a predestinação, jamais você vai ver para o lado negativo. Você não vai ver o lado negativo. Ah, o homem foi predestinado. Deus, ele cria o homem para viver eternamente. Deus, ele não criou o homem para padecer, para morrer, para pecar. Deus, ele criou o homem para ter o contato direto com o homem e o homem adorá-lo. E na eternidade vai acontecer isso. Nós iremos adorar o Pai eternamente. Mas olha só, Adão, ele não nasceu predestinado. Moisés, ele não nasceu predestinado. John Wesley não nasceu predestinado. Não, foram homens que cumpriram e escolheram o melhor caminho. Eles não nasceram com selo, falando assim, esse daí vai viver na eternidade, esse daí não vai viver na eternidade. Não, é o homem que escolhe o caminho. E Paulo, ele vem abordando aqui, dentro desses versículos, ele vem abordando o quê? A maestria de Deus em dar, conceder o livre-arbítrio ao homem. Paulo, ele vem também trazendo a volta de autoridade de Deus sobre a vida do homem, mas sabendo também, jogando uma responsabilidade ao homem, o melhor caminho que ele deve escolher, porque já que ele é um predestinado, ele tem que viver como um predestinado a viver na eternidade. E só vai viver na eternidade aquele que se santifica, aquele que vive em santidade, aquele que rejeita o mundo, aquele que rejeita o pecado, aquele que rejeita todo o mal para a sua vida. Aquele que vive na carne não tem como ser um predestinado. Ah, eu aceitei Jesus, acabou. Não, nós aceitamos Jesus é por uma coisa. Para quê? É demonstrar aquilo que ele fez em nossas vidas. A primeira coisa que um salvo ele demonstra é a vontade de falar daquele que o salvou. Não é isso? Da mesma forma que a epístola ou a carta de Paulo ela teve algum efeito, assim somos nós também, conforme a mesma coisa, a graça que está em nossa vida e que fez em nós uma mudança totalmente divina, é isso daí que nós temos que fazer. Nós temos que falar daquele que realizou a mudança em nós. A mesma coisa acontece com o eleito. Ele tem o prazer de falar daquele que o elegeu. Ele tem o prazer de falar daquele que o predestinou. Ele tem o prazer de falar que ele vai viver eternamente, porque aquele que o elegeu, o escolheu e o predestinou à eternidade. Isso daí tudo é consequência do ato de Jesus. E Paulo ele vem trazendo a autoridade de Deus novamente sobre a vida daqueles cristãos e vem relatando, realçando, reafirmando cada vez mais uma vez, para aquele povo entender que o livre-arbítrio
tem. O plano é de escolha do homem. O plano divino já está concretizado, já está feito, já está realizado. Deus elegeu. Mas aí vem o homem agora na escolha. Tudo bem? Deus ele não obriga ninguém a nada. Deus ele não obrigou os discípulos a seguir. Pegou os 12, vem e segue. E os 12 os seguiu. Mas chegou uma hora que eles tiveram que escolher o quê? O caminho. Judas escolheu dele. Entendeu? Andou com Jesus, viu os milagres, viu a multiplicação, viu tudo. E ele escolheu o caminho que ele quis. Entendeu? Se o Judas ele fosse um chamado e predestinado, conforme dizem, isso daí já está selado, predestinado, já está lá na eternidade. Não. O homem escolhe o caminho que ele vai andar, trilhar. Tá bom? É assim que nós vamos. Olha só. Falar um pouquinho mesmo da predestinação. Aqui, ó. O propósito de Deus é apresentado não como terreno, mas sim como celestial, pois já existia antes da fundação do mundo, viu? Conforme eu falei, o plano de Deus já existia antes da fundação do mundo. Ó, a predestinação é uma promessa que está assentada sobre os eleitos antes mesmo da eternidade. Deus é antecessor da eternidade e o criador do destino prometido aos eleitos. Como é isso? Deus que criou a eternidade. Deus aqui, ele criou o local para ir você morar. Por quê? Nós somos eleitos. Só vai viver na eternidade aquele que foi eleito. Só é um predestinado aquele que é eleito. Vamos lá? Mais um pouquinho? Deus nos predestinou para sermos conforme a imagem de seu Filho. O interesse divino é que sejamos réplicas fiéis a ele. Retrato e imagem vivo de Jesus. Que isso? Coisa linda, né? Mas a gente tem muita dificuldade. Eu ia falar simples, mas é muita dificuldade de nós sermos, vamos dizer assim, réplicas fiéis de Jesus. Réplicas fiéis de Deus. Mas essa dificuldade, irmãos, ela vai ser batida. Porque a dificuldade serve para ser batida. Porque o céu é tomado à força. E não é porque nós somos eleitos que nós iremos parar em meio à primeira dificuldade, não. Nós iremos vencer. Tá bom? Vamos falar sobre adoção? Rapidinho. Adoção. O filho adotivo não pode ser rejeitado. Deus não rejeitou os gentios do passado. Não desprezará os gentios do presente. Coisa linda, né? Se Deus ele não rejeitou o gentio do passado, escolheu um apóstolo Paulo, em qual estava falando aqui para esse povo de Éfeso, por que ele vai rejeitar eu e você? Não, nós somos escolhidos do Pai, nós somos eleitos de Deus também, desde o momento que nós somos arrependidos dos nossos atos e pecados, nós também somos predestinados e somos adotados. Olha só, a adoção não era um costume comum entre os judeus, mas sim um costume romano. O interessante é que o adotivo não tem a sua posição por direito, ou seja, o adotivo ele não tem a sua posição por direito, mas sim pela graça em quem? Em Cristo, que é o favor imerecido, tendo assim os mesmos privilégios e deveres de um filho. Olha só como é que era no mundo romano. No mundo romano, a família baseava-se no regime de poder total do pai, sob a lei do pai. Olha só, o pai possuía poder absoluto sobre os filhos, enquanto estes estivessem vivos. O pai poderia matar, poderia prender, poderia, vamos dizer assim, dar o filho, abandonar. O pai poderia fazer o que quisesse com os filhos. Poderia fazer o que quiser. Aí vem, a adoção consistia em passar o direito do poder absoluto a outro, ou seja, eu não quero mais o filho, então eu estou dando. Aquele que recebe está adotando, e o adotado ele passa a ter o poder absoluto daquele que o adotou, mas ele também passa a ser o quê? Ele passa a ser integrante da família que o adotou, ele passa a ter sobrenome, ou seja, ele passa a ter uma nova vida. O interessante daquele costume é que o filho adotivo desfrutava de todos os direitos de herança,
e também de uma nova família. Olha só, interessante. A adoção apagava o passado e iniciava uma nova vida e um novo relacionamento com o pai, com o novo pai. Não é isso? Olha que interessante a adoção em que Paulo ele vem abordando. Aquele que é adotado, ele passa a ter uma nova vida, uma nova família, uma nova herança e um novo pai. Paulo, ele falou de um costume romano, mas também serve para nós espiritualmente falando. Nós fomos adotados por ele, por Deus. Nós fomos eleitos por ele, por Deus. Nós fomos predestinados por Deus. E nessa adoção, nós temos uma herança, nós temos uma família, nós temos um novo pai. Porque ele nos adotou. Que coisa linda, maravilhosa. Entendeu? Isso daí, o ministério da adoção é lindo. Ele não era obrigado a fazer isso. A adoção é um ato totalmente voluntarioso. Um pai, uma mãe, um casal se prepara para ter um filho ou tem vez que vem por acidente. Mas a adoção é algo voluntarioso. Eu olhei, pesquisei, tal, achei bonito, peguei, adotei. E assim ele fez com você. Ele te olhou, te achou bonito e te adotou. Para muitos você não tinha valor, mas para ele você, meu irmão, é como ouro, puro. E ele teve o prazer de padecer na cruz do Calvário por você. Tá bom? Aí, que coisa linda, que interessante. Falar um pouquinho mais sobre adoção rapidinho. Olha só. Os homens foram criados para viver em comunhão com Deus, como filhos com o Pai. Por conta do pecado, o homem perdeu esse privilégio, mas pela graça em Cristo houve a restauração dessa filiação, tá bom? E Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe esse período que você passou ouvindo a minha pessoa, que Deus ele venha esclarecer a sua mente, esclarecer também a minha, e qualquer coisa você pode entrar em contato. Que Deus te abençoe muito mais. Lembrando, reafirmando, só é predestinado aquele que é eleito, tá bom? Só é considerado adotivo aquele que é eleito. A eleição é o princípio e fundamento das bênçãos, tá bom? E outra, ninguém nasce predestinado. A predestinação é uma escolha. Volto. Moisés escolheu, Abraão escolheu, Davi escolheu o que eles queriam viver e ser. Assim também nós venhamos. Fizemos uma ótima e excelente escolha. E prazer, por ser um eleito, por ser um predestinado. Amém? Que Deus te abençoe em Cristo Jesus.